Esse é o dia 2 do plano SOS Birras, onde eu vou falar com vocês sobre ambiente e organização aí na sua casa. Eu sou Miss Maria, trabalho há mais de 10 anos com educação em escolas do Brasil e dos Estados Unidos. Sou mestre de educação inclusiva pela Universidade de Columbia, em Nova York, e estou aqui para te ajudar a transformar a educação do seu filho, com muito mais amor e propósito. Vamos lá! Dia 2, ambiente organizado e uma criança mais tranquila. No dia 1, você viu que o foco foi a rotina. No dia 2, a gente vai fazer o ambiente trabalhar a seu favor. O espaço fala o tempo todo. Olha essa imagem daqui. Um caos e organizado. Isso aqui mexe com o nosso humor, mexe com o humor da criança. Isso vai influenciar se ela vai cooperar ou não. Pensa assim, quando o ambiente é simples e previsível, a criança se organiza melhor internamente e todas as transições ficam mais tranquilas. É uma tendência real, a criança relaxa. Então tenha em mente que o espaço, ele fala o tempo todo. Um ambiente muito lotado convida a criança a pegar, largar, pegar outro, começar 1000 brincadeiras e não terminar nenhuma. Já um espaço em ordem, com cada coisinha no seu endereço, ele convida a criança a pegar e depois a guardar com muito mais facilidade. Isso vai potencializar a autonomia do seu filho, o brincar livre, a concentração, o foco, o desenvolvimento como um todo. Relembrando, dia 2 aqui, telas off o dia inteiro de novo. E o quadro da rotina já está em uso. Como não poderia ser diferente, a gente vai para mais uma tática da Miss Maria. E a tática do dia 2 é o mapa do brincar. Muitas famílias me perguntam se tem algum jeito do próprio espaço ajudar a criança a cooperar. Sim, tem como. Quando o ambiente por si só já transmite calma, ele estimula a criança a cooperar e a manter o ambiente organizado. Ela sabe o que isso espera dela. Por exemplo, eu na minha sala de aula sempre conversava nos primeiros meses, primeiros dias, eu conversava muito com meus alunos sobre a organização da sala, sobre material no chão, sobre pegar e não guardar. Dizia para eles que a gente tinha que manter o ambiente organizado para a próxima turma que ia usar a sala, ou então para a próxima professora que também ia chegar para usar a sala deles. E isso é um trabalho de formiguinha, todo dia batendo na mesma tecla, até que entra. Mas lógico, gente, vai e volta. Tem época que você precisa retomar as bases e tem época que está fluindo maravilhosamente bem. Você vai ver na sua casa isso também com seu filho. Agora, o que fazer nesse segundo dia? Você vai escolher um único cômodo da casa para organizar. Essa organização vai evitar a sobrecarga na criança, certo? Então, nós queremos vitórias rápidas e sustentáveis. Por isso, escolha somente um único cômodo para organizar esse momento. O cômodo que a criança mais fica na casa. Acredito que seja o quarto dela. E aí, você vai organizar este quarto com ela primeiro. Depois, se você quiser fazer essa organização nos outros cômodos da casa que a criança também usa, tudo bem. Mas foca primeiro em um cômodo, tá? Lembra, primeiro um, depois a gente vai pro próximo, uma coisinha de cada vez, para ninguém também ficar sobrecarregado. Eu sei que essa mudança vai afetar a família inteira, inclusive você, mãe e pai. Então, vamos fazer aos poucos. E aí, qual o objetivo disso tudo? Eu quero transformar o espaço da criança em um mapa fácil, por isso é o mapa do brincar. Isso vai convidar ela a pegar e a guardar as coisas no mesmo local, sempre, e manter o ambiente organizado. Vamos lá para o que você vai precisar, certo? Caixas ou cestos, aí eu pegaria 3 ou 4 caixas ou cestos pequenos, isso vai depender da quantidade de coisas que vocês tiverem em casa. Etiquetas para desenhar ou escrever, pode ser papel com fita também e a caneta, não tem problema, certo? Uma prateleira, acredito que no quarto do seu filho já deve ter algum local onde você coloque os brinquedos e os livros. Então, a gente vai usar essa prateleira na altura da criança, tá bom? Para poder fazer essa organização. E caixas grandes, uma ou mais caixas grandes que vão ser as caixas de rodízio. A ideia aqui é a gente organizar os brinquedos, os materiais que a criança usa e tirar de vista o que ela não vai usar no momento. E aí vai ser chamada a caixa de rodízio, que vai ficar fora de vista da criança. Agora vamos botar a mão na massa para ver como a gente realmente vai fazer isso tudo.
você separar os brinquedos, os livros, os materiais por tipos. É muito interessante isso aqui, porque você vai trabalhar, inclusive, com as crianças pequenas, classificação. Então, separe por tipo. Junte o que é parecido. Livros, blocos, bonecos, lápis, papel. Vai separando em bolinhos diferentes, certo? Grupos diferentes. E aí você vai limitar o que fica visível. Você vai escolher 3 a 4 itens por categoria, certo? E colocar nos cestos menores, tá bom? Por isso que vai depender da quantidade de cestos, a quantidade de categorias que você vai ter, tá? E aí o resto vai para a caixa rodízio, as caixas maiores que você vai tirar de vista no momento. Eu indico você escutar a criança na hora de escolher aqui esses itens que ela quer usar naquele momento. E aí, quando fazer o rodízio, também escuta a opinião da criança, porque talvez ela queira alguns brinquedos, bonecos, jogo específico que esteja no rodízio. E aí você traz para poder trocar na hora do rodízio. Depois organiza tudo na estante. Cada caixinha vai ter seu espacinho na estante. E aí, quando você organizar os cestos menores na estante, você vai o quê? Etiquetar visualmente. E aí pode ser colocando a palavra ou a imagem, ou então os dois. Você pode, inclusive, pedir para a criança desenhar também alguma coisa para poder ilustrar aquele cesto, né? Desenha livros para o cesto de livros. E aí isso aí vai facilitar a visualização da criança na hora de colocar, de pegar e de colocar de volta, tá bom? Dependendo da idade da criança, não é interessante colocar palavras, porque a criança que ainda não sabe ler, ou que está iniciando a alfabetização, ela ainda não vai ter segurança suficiente para entender a palavra que está ali. Por isso, o uso da imagem é interessante. Depois, criar regras simples. Essa parte é fundamental, tá bom? Você vai ter que criar 2 ou 3 regras fáceis com o seu filho, para poder repete com ele. Modela com a criança você fazendo essa regra. E aí você vai escrever num papel e deixar visível no local. Se a criança for muito pequena, você pode tirar a foto da criança fazendo essa regra. Por exemplo, brincou, guardou. Aí a foto da criança guardando o brinquedo e coloca lá como ilustração, como sendo uma das regras, tá bom? Porque isso vai facilitar ela a entender o que está ali. 2 a 3 regrinhas simples, fáceis, também não enche assim, tem 10 regras aqui. Não, porque a criança vai se perder. Então vamos tornar simples, tudo torna fácil e simples, tá bom? Vamos falar agora sobre as dicas de ouro para esse dia 2. A dica de ouro é sobre a regra, porque ela realmente é muito importante. Então, pegou, brincou, guardou. Tá aí uma regra interessante. Outra regra seria 2 itens ou grupo de cada vez. Se quiser mudar, guarda o anterior. Outra regra também boa seria cada item tem a sua casinha. Terminou de usar, guardou na casinha correspondente. Aqui são alguns exemplos. Mas à medida que seu filho for usando o espaço, você vai ter ideias de regras que precisam ser aplicadas. E aí você vai fazendo a mudança no que você quiser. E aí, tu resolve? Porque eu resolvo. Deixa eu apresentar agora o kit anti-birras, onde você vai reduzir a frequência, duração e a intensidade das birras aí na sua casa. Tcharam! Nesse momento você está aqui, vendo o primeiro livro. Esse aqui eu dei de graça, só para dar um gostinho do que é isso aqui. O plano SOS. Depois a gente tem um livro-chave. Esse aqui é o Manual de Emergência de Birras, onde eu te mostro o protocolo Pará, que são 5 passos para trazer previsibilidade e paz para sua casa. Depois a gente tem um mapa da birra, que é uma ferramenta prática que vai acompanhar o progresso do seu filho semana após semana. E por fim, mas não menos importante, o kit de ferramentas, que é um kit prático, onde você vai encontrar 5 ferramentas práticas, cada uma casando com um passo do protocolo Parar. Tudo isso, esses 4 e-books, 3 audiobooks e 3 cursos de aplicação para você agora. É só clicar aqui no link da descrição do vídeo. E aí, por que isso funciona? Para que o brincar livre ele seja realmente independente, a criança precisa ter autonomia. E o nosso objetivo é justamente fazer do ambiente um aliado, tanto para você quanto para a criança. Porque eu sei que ninguém merece estar catando brinquedo material depois que o filho terminou de brincar. Né? A gente, pelo contrário, a gente quer que a criança faça junto e aprende desde cedo a organizar
o material dela também. Isso cria responsabilidade. Porque lembra, quando tem muito estímulo à vista, TV de fundo, muita coisa espalhada, o cérebro vai ficar sobrecarregado. E aí isso facilita, estimula o quê? O pega e larga, sai de um, vai para outro, não guarda nada, deixa do jeito que tá, sem concentração, sem foco. E lógico, aumenta a bagunça. Mas quando você faz esse processo com a criança, você está trabalhando ó, categorização, associação visual e autonomia. São só 3 coisinhas, mas ele tem muito mais por trás. Então vale demais a pena você investir nesse processo com ela. Também não é interessante você fazer e ela só chegar quando tudo estiver pronto. Não, traz ela para junto, para ela participar e ela sentir que ela pertence a esse ambiente. E que é responsabilidade dela também cultivar aquilo ali do jeito que está. Aí outra dica, você pode usar esse sistema de etiquetagem no armário de roupas, nos materiais da escola, na bancada de estudo. Isso é bem interessante e a criança vai internalizar isso de uma forma que você vai ficar impressionado. Vai chegar um momento que a etiqueta vai cair e a criança vai saber exatamente o que é que devia estar naquele lugar. Lembra, a consistência vira hábito. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E aí, ao finalizar a organização, o que é que você vai fazer? Modelar o uso. Mostrar à criança qual é a expectativa para o uso do ambiente agora. E aí você modela para ela observar você fazendo e aprender contigo. E depois ela faz também junto. Então modela o uso, mostra como se faz e depois pede para ela repetir. Ela viu você fazendo e ela repete. Pode ser que você precise fazer isso mais de uma vez nos primeiros dias. E é normal, é natural. Não estamos, já falei isso em outras vezes, a gente não tem robô em casa. Nenhuma criança vai aprender de primeira e vai seguir aquilo ali e internalizar para sempre. Não. Pode ser que você tenha que voltar a isso de vez em quando. Passe alguns dias trabalhando exatamente essa modelação. Faz parte, mas insiste porque vale a pena. Vamos para a conclusão. Dia 2, fechado com sucesso. Já são 2 dias completos do plano SOS Birras e em todos eles tivemos as telas 0 usadas, né? Excelente. Então, no dia de hoje, você fez o ambiente trabalhar a seu favor. Você escolheu um cômodo âncora, certo? Vai fazer arrumação, vai reduzir o que fica à vista, vai criar categorias com caixas e prateleiras e colocar etiquetas simples, com palavras ou imagens, tá bom? Depois não esqueça, lógico, de combinar as regras do ambiente e modelar com seu filho. Tudo isso já abaixa a agitação e já facilita o dia a dia em casa. Eu te vejo no próximo vídeo, onde a gente vai começar a preparar o terreno para as telas voltarem, com atividades offline.